Então será hoje a conclusão do capítulo Preparação de Experiências, que a gente já teve aqui uns 2 estudos, sobre ele. Vamos ver a introdução aqui do Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Serviço e aprimoramento, responsabilidade e crescimento espiritual. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Vamos fazer aqui alguns comentários e começar o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui coloca o delineamento do que é proposto para todos os espíritos na sua caminhada de progresso e evolução, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Começa chamando serviço e aprimoramento, responsabilidade e crescimento espiritual, porque efetivamente todos nós, desde o início da nossa caminhada evolutiva, viemos das mãos do alto de Deus com uma definição de propósitos: a perfeição, a evolução, o progresso espiritual. E nessa caminhada, o ponto que de fato passa a ser definitivo, em termos marcantes para nós, é quando nós nos sensibilizamos ao Evangelho do Cristo, às leis de Deus, e nos colocamos como veículos da efetivação do bem, da caridade ativa, dos propósitos que de fato estabelecem de uma maneira marcante o nosso alinhamento com as leis divinas. Continuando aqui, Emmanuel nos diz: sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Então, aqui tem um ponto bem interessante, boa noite, para refletirmos. Todos nós temos questões, valores, objetivos a retificar e a qualificar. Então, o espírita, sobretudo quando nós vamos tomando conhecimento das leis divinas, da reencarnação, é um ponto básico. Diariamente nós somos chamados a nos melhorar. E a partir do momento em que a gente acha que já é bom o suficiente, ou que não tem alguma coisa para melhorar em si, está em uma situação de grande risco em termos de aprimoramento espiritual. Então, quando Emmanuel aqui diz que sem que nos retifiquemos, é que todos nós temos coisa para retificar, sem exceção nenhuma. Se a gente acha que não tem coisa para melhorar no comportamento, nas nossas atitudes mentais, emocionais, sentimentos, busquemos a oração e a ajuda na casa espírita, porque algo não está bem. A gente sempre tem o que melhorar em nós. Aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Então, essa aceitação dos impositivos do bem, associada à obediência aos padrões do Senhor, é porque na proposta de vivência do Evangelho do Cristo, nós somos chamados a uma atitude dinâmica naquilo que agora percebemos ser certo, e não uma atitude passiva. Então, quando aqui é dito impositivo do bem e obediência aos padrões do Senhor, não é a obediência de cabeça baixa porque nos é imposto a vivência do que a lei divina propõe. Não, é porque agora nós atingimos um nível de amadurecimento espiritual e já percebemos como sendo o ideal e felicitador para nós a busca da harmonia, do equilíbrio com as leis divinas. Então, isso é uma atitude que é colocada como sendo ativa, como sendo a obediência aos padrões do Senhor, mas de forma dinâmica.
Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Então, a comunhão com o Divino Mestre, como aqui a mãe coloca, que é a vivência em harmonia com o Evangelho do Cristo, ele de fato só se verifica plenamente em nós na medida em que nós nos tornamos agentes da efetivação do bem na Terra. Nos tornamos canais dos benfeitores espirituais. E nesse trabalho, a revelação espírita nos dá todos os instrumentos para que ele aconteça da forma mais eficaz possível. Inclusive no estudo que nós iremos hoje concluir a respeito da preparação de experiências ou preparação de reencarnação, onde nós somos chamados a nos contextualizar com o capítulo e com o estudo, a fim de verificar onde é que nós temos lições para assimilar e vivenciar perante o que hoje apresenta a nossa atual encarnação. Então, nós paramos naquela parte que se falou sobre os completistas na semana passada. Então, agora nós prosseguimos no serviço de recapitulação de tarefas especializadas na superfície do globo. A reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalha aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro, de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Aqui se passa o seguinte: na medida em que nós nos abrimos à mudança de modelos, ou de, como é usado muito a palavra, paradigmas, estruturados no materialismo que nós trazemos do passado, esse capítulo sobre a preparação de experiência, ele vai se propondo a fazer uma renovação na nossa maneira de encarar a vida, mesmo de nós espíritas, de uma forma mais convicta e profunda. Por quê? É alinhado para nós, inclusive como continuação do livro Os Mensageiros, o fato de que a maioria que hoje atingiu um nível de maturidade espiritual, de compreensão e de sensibilização ao entendimento da reencarnação e dos objetivos da vida durante a experiência encarnatória, e isso, é claro, é sobretudo os espíritas, é mostrado a nós que normalmente houve uma preparação cuidadosa para que nessa encarnação nós estivéssemos sensíveis a, no momento certo de encontro com a doutrina espírita, nos sensibilizarmos aos valores novos que ela traz e realizarmos tarefas que normalmente nos acumpliciamos antes da reencarnação, mesmo estando no esquecimento temporário, mas à medida que o conhecimento espírita vai abrindo brechas, arestas, nós vamos nos tornando mais sensíveis pela intuição, pela inspiração, sobre o que viemos realizar. Quais os propósitos que tivemos antes dessa encarnação. E é nisso que aqui é colocado quando diz, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas. E os espíritas, sobretudo, têm tarefas especializadas. Desde, claro, ele queira e se proponha a realizar ao encontrar a doutrina espírita. Na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Sabe o que é que está sendo dito? É que a nossa encarnação não é vulgar. E não é vulgar porque foi fruto de um planejamento, onde nós fomos coparticipantes. A reencarnação, que inclusive é falado como sendo da lei geral, é aquela para os espíritos que ainda não estão habilitados
a um despertamento de valores transcendentes ao corpo ou à satisfação dos instintos. A gente sabe que a maioria das pessoas que vivem de forma materialista ainda não estão aptas a isso. Não é que a gente seja pessoas especiais ou evoluídas, não, porque a gente, normalmente o espírita, ele já levou tanta cacetada, já sofreu tanto, noutras encarnações e talvez nessa, que ele já chegou no ponto de estar mais sensíveis a perceber a vida de uma forma diferente, que a maioria não percebe ainda, mas ele percebe. E isso só se dá numa encarnação que foge ao padrão geral, como aqui é colocado, aquelas que fogem do padrão comum, do padrão vulgar. E nessas, houve toda uma preparação em termos de técnicos em embriologia, em biologia, no plano espiritual, para cuidar detalhadamente da forma ideal que, sobretudo, o nosso corpo físico ia ter para cumprir as metas que a gente se propunha cumprir. Como a gente vai ver ao longo desse final de capítulo, alguns casos de como essa preparação houve com a intervenção dos espíritos, principalmente em termos de ter certas dificuldades, para que quando tivesse encarnado, acordasse espiritualmente, de vez. Prossigamos. É nossa irmã Anacleta. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. E depois diz, não posso esquecer que também minha mãe, isso é André comentando, não posso esquecer também que minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Analisando aqui do final para o começo, André se refere ao fato de que a mãe dele escolheu deliberadamente reencarnar para ajudar primeiramente o esposo que estava passando, o ex-esposo, estava passando por muitas dificuldades em zonas de trevas, no plano espiritual, e que ela se propunha, tendo ainda a tarefa de receber como filhas 2 ex-amantes do seu ex-esposo e que estavam também sofrendo muito no plano espiritual. Ela voltaria novamente a casar-se com ele e teria essas filhas, esses espíritos como suas filhas, num projeto onde a intervenção, a participação dos espíritos benfeitores seria imprescindível. Principalmente quando a gente sabe a variedade de possibilidade que se dá nas uniões dos espíritos para a constituição da família na Terra. Quando nós vemos uma série de relacionamentos conjugais que dão errado e que tem um mínimo de durabilidade, nós sabemos que essas uniões normalmente foram frutos de desequilíbrios, paixões e muitas vezes puramente satisfação de instintos na área da sexualidade por aqueles que constituíram famílias que normalmente com pouco tempo se desmantelam. Então as possibilidades nessa área de erros é imensa, para que no caso da mãe de André Luiz, ela reencarnasse e viesse a encontrar de novo seu esposo na época certa, seu ex-esposo, e casasse com ele novamente, isso se daria por mérito dela e intervenção dos espíritos. Porque não precisamos deduzir muito de que outros espíritos poderiam cruzar o caminho dela e com propósitos de ter uma família com ela. Como sabemos também que essa família que ela ia constituir com seu ex-esposo iria ser cheia de certas provas, né?
Enquanto está no plano espiritual, com a consciência desperta em termos de objetivos transcendentais, é uma coisa. Quando reencarna e se casa, como nós estávamos conversando sobre a questão de Adelino e da sua esposa, a história é outra. Porque você já imaginou a possibilidade cá entre nós, entre outras coisas que a gente pode deduzir, da tendência e do afeto que o esposo dela poderia ter pelas filhas, em oposição a ela, inclusive, porque não deixavam de ter sido espíritos amantes dele no passado, e ele era um espírito ainda inferior, né? A gente pode ter uma ideia que a tarefa no plano espiritual é uma coisa, na reencarnação e com o esquecimento do passado, aí é outra coisa. Para que houvesse um alinhamento, a ajuda espiritual imprescindível. Pois não. E tendo como base essa informação, a gente não justifica, mas a gente compreende alguns casos que acontecem em alguns Exatamente. casos. Não consegue domar aquela má inclinação e termina por às vezes cair mais uma vez. Havendo situações graves mesmo dentro da família. E a causa disso, na compreensão da reencarnação, quando nós vamos ampliando, a gente entende tudo, não justifica, mas a gente passa a entender toda a bagaceira de conflitos que a criatura humana cria, e principalmente dentro da família. Agora, voltando aqui ao início, a irmã Anacleta, ela vai voltar, vai reencarnar, mas numa tarefa de profunda abnegação. E essa abnegação era por causa de 4 espíritos que há mais de 40 anos estavam sofrendo em regiões abismais. Prossigamos. Embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência no lar, e vem a explicação do que houve com esses espíritos que tinham sido filhos dela. Viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada, e como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. Não sei se vocês encontraram aí, é a parte que explica a complicação que ela vai ter que resolver na reencarnação dela, que foi o resultado de, na vida encarnatória anterior, ela ter sido uma mãe com excessos de meiguice desarrazoada. O que é que nós podemos tirar de lição para nós, inclusive, na atual circunstância encarnatória? Algo que a gente tem visto cada vez mais na sociedade atual, que é o quê? Um envolvimento com materialismo, fomentando uma péssima educação dos pais, do pai e da mãe, em relação aos filhos. Principalmente numa época onde cada vez mais é habitual marido e mulher trabalharem o dia todo fora de casa, e quando chegam em casa, cansados do dia de trabalho, para cuidar da educação de filhos, é complicado. Mas a questão toda entra para o lado do desequilíbrio quando a compensação da ausência se dá de uma forma pior, que é o excesso de meiguice ou de amor exagerado, não dando atenção a certas questões de comportamentais que o filho ou a filha apresenta, e numa idade onde é muito importante a intervenção dos pais, que é na primeira e segunda infância, porque depois que passa a segunda infância, lá para os 12, 13 anos, não tem mais o que fazer. O que tinha de ser feito já foi feito, e se não tiver se desempenhado bem o papel que o pai e a mãe assumiu, pode se entregar a Deus, porque não vão agora conseguir retificar o filho ou a filha na adolescência, não. O livro dos Espíritos tem
uma citação que é tranquilizadora em relação a isso, que é o seguinte: é quando é feita uma pergunta se os pais seriam responsáveis por filhos aos quais tenham feito tudo para colocá-los no caminho do bem e eles resolverem ir para o caminho do mal. E os espíritos benfeitores começam a resposta dizendo o seguinte: Deus é justo. E o delinear da resposta é: se o pai e a mãe cumprem seu papel e numa idade adulta, que a gente pode dizer aqui de uma adolescência em diante, ele se desvia e dá para um mau caminho, em termos de consciência espiritual, o pai ou a mãe não devem alimentar sentimento de culpa nenhum. Deve ter o sentimento de que fizeram o que tinha de ser feito, e aquele filho ou aquela filha, antes de ser filho ou filha deles, são filhas e filhos de Deus. E se trazem um passado de desequilíbrio, que o exemplo e a educação boa que os pais tenham dado não resolveu, entregue nas mãos de Deus, porque amontoar sofrimento, perturbação, quando o filho ou a filha dá para o caminho errado, já na idade adulta, é criar uma aprovação voluntária, ou um sofrimento voluntário que não serve de nada, a não ser de tornar os pais infelizes. Que o sofrimento voluntário, a aprovação voluntária, é aquela que a gente arranja quando não tinha necessidade de arranjar. Então é preciso, e nisso os espíritos benfeitores nos dão o suficiente material, é preciso o quê? Se tem filhos, eduque-os, faça o que acha que é certo e se dedique. Mas saiba que, sobretudo, não é filho seu, não é filho de Deus. E que quando um filho ou uma filha tem que dar para um mau caminho, por mau uso do livre-arbítrio, quando atinge a adolescência, é problema dele e dela. Porque a gente encontra, com certa frequência, quando um filho ou uma filha dá para o caminho errado, o pai e a mãe ficam se esgoelando o resto da vida toda. Se esgoelando, que eu digo, é se culpando, é se maltratando, é não podendo viver mais bem, por algo que não dependeu deles. Fazer isso não ajuda a evolução, não vai ajudar a entrar em reino dos céus. E o pai e a mãe estão escolhendo um sofrimento que não deveriam escolher, porque isso não resolve nada, não. O que vai resolver, sabe o que é? Reencarnação. Ou, se, por iniciativa própria, retificarem seus caminhos e seguir o caminho do bem. Mas é preciso a gente que vai, em termos de aprofundamento das questões espirituais da vida, ser responsável, sobretudo, pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, não ficar culpando os outros, nem circunstâncias ou situações, por aquilo que não dependia da gente. Fazer isso é muito comum para quem tem a visão materialista da vida, não entende, não compreende que tem leis espirituais que estão por trás de tudo e que há situações aonde, encerrando aqui os comentários, que o pai e a mãe podem fazer o que fizer, que o filho vai dar para o mau caminho. E aí? Eis a questão. Então, o problema que a irmã nossa criou aqui, a Anacleta, foi que ela se sentiu culpada porque ela foi absolutamente errada na condução da educação dos filhos. Fala até que o marido parece que tentava ajeitar e ela é que esculhambava, né? Ela fazia o que muitas vezes diz que o avô, a avó faz, né? De esculhambar a educação que os pais dão. Então foi o caso dela. E aí isso aqui seria, em termos de consciência para ela, ela se sentiu responsável
pelos erros e a complicação que os filhos tiveram. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigirá os mais árduos sacrifícios. Caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o tempo do corpo. Ou seja, os filhos dela pintaram e bordaram, como se diz popularmente. Se esculhambaram da forma mais ampla possível, porque foram desregramentos de natureza física e moral. Ou seja, adquiriram vícios que minaram a saúde deles, tiveram atitudes e comportamentos profundamente egoístas e desequilibrados. E curioso de tudo, aí é que fica uma advertência para todos nós, é que foi a pretexto de atenderem às obrigações sociais. Sabe o que é esse pretexto? É utilizar uma desculpa mentirosa para fazer algo errado. Então, as obrigações sociais que muitas vezes hoje a gente vê se multiplicarem para os jovens estar em festinhas de aniversário. Teve aniversário, tem que estar lá. Só que a festa de aniversário, muitas vezes para os jovens, é abertura de desregramento para álcool e outros tóxicos que normalmente surgem. É aberturas para estar em baladas, né, numa vida social, às vezes, promíscua, como sendo normal e como sendo o padrão da sociedade. Só que, como nós sabemos, é uma sociedade materialista e cujos padrões são sinônimo de desequilíbrio e desregramento. Bom, a experiência lhe será bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental. Imagina o que é que essa turma fez, né? O que é que esses meninos fizeram e que ela se culpou totalmente por isso. E para auxiliá-la na viuvez precoce, que ela ainda vai ter que curtir uma viuvez precoce, imagina. É uma carga pesada, né? Terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Haja problema, né? E o interessante de tudo é que ela é quem lutou para essa reencarnação e para ser desse jeito. O que a gente pode se perguntar é quando ela estiver encarnada, que estiver curtindo esses probleminhas e não tiver lembrança de vidas anteriores, como é que ela vai estar lidando com a situação, né? Tem pessoas que passam com resignação, né? Resignação, e outras revoltadas, né? Tanto sofrimento. Mas se desequilíbrio ainda torna a coisa mais só. Aqui já é outro caso. Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. O Antônio já está rindo ali. Para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar. Estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Ou seja, a pessoa queria complicação, né? Primeiro porque a gente sabe que, principalmente para a mulher, reencarnar num corpo que não tem uma aparência física bonita, normalmente já é uma provação. Só que ela parece que ia escolher alguns desarranjos bem visíveis. E a gente pode deduzir que não vai ser uma aprovação fácil, não, né? Mas
A questão aqui principal é o quê? É que ela quer ter êxito na reencarnação dela. Porque, como se diz, a visão que nós temos durante a encarnação é bem diferente da visão que a gente tem no plano espiritual. E a percepção de uma encarnação para o espírito é de que isso passa logo. Demora muito não e passa. E é certo que realmente quem já chegou a 60, 70 anos sabe que passa logo. Mas da perspectiva espiritual, esse logo é rápido. Encarnado não é tão rápido. Como sabe Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então a gente vive hoje em dia num mundo materialista onde a mulher que tem formas físicas bem delineadas e estética para o padrão da sociedade é tido como um tesouro. Uma coisa de muito valor. Para a perspectiva espiritual, é algo de grandes riscos e de grandes possibilidades de fracassos e de sofrimentos. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea. Não estou interessada no corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Veja que definição, né? E nesse ângulo de definição, eu digo a vocês, muitos de nós pode ter refletido mais ou menos assim antes de ter encarnado. Olha, esse livro é dos anos 50, 40 para 50. Boa parte de nós aqui reencarnamos até depois. Então, isso que houve lá, a gente pode ter uma ideia de que a gente pode ter sido co-participante para as escolhas que estão acontecendo agora, se definindo agora. E, na verdade, a gente se lembra que tem até aquele caso que nós comentamos aqui mais de uma vez, lá do livro Nosso Lar. Inclusive, é devido a isso que é muito importante a leitura do livro Nosso Lar e não de assistir o filme, porque o filme tem muita pouca coisa em relação ao livro. Eu me lembro que lá no livro Nosso Lar tinha a reencarnação de um espírito, que se me lembro bem o nome dele é Roberto, que já estava encarnado, e com a idade de 6, 7 anos de idade, ele se desdobra para um evangelho no lar, em Nosso Lar, onde ele ia ter um reencontro com aquela que seria a sua futura esposa e os futuros filhos, que ainda estavam no plano espiritual. Ele já estava encarnado, estava com 7 anos de idade, a esposa ainda ia encarnar, e já estava tudo definido, o projeto de como seria a encarnação dele. E quando ele vem se apresentar lá no culto doméstico, e aí uma das filhas dele que está lá, espiritualmente falando, diz a ele: papai, diga o que você deseja para que a gente peça a Jesus em prece. E o que é que ele pede? Se eu tiver de pedir é que eu não tenho uma vida fácil. Peça a ele para que eu tenha dificuldade. Vejam o nível. Ele já estava encarnado com 7 anos, mas se desdobra. E quando se desdobra, como ele está na primeira fase reencarnatória, no plano espiritual ele se desdobra com o corpo de adulto. E está conversando com os filhos lá. E o que é que ele pede à filha? Dificuldade. Que eu não tenho uma vida fácil.
Ora, um espírito que já está com certo nível de maturidade diz isso, e aí vai a gente encarnado querer ter uma vida cheia de facilidade, como se isso fosse sinônimo de elevação espiritual, é que não é na Terra. Normalmente uma vida com muita facilidade na Terra tenha cuidado, muito cuidado, porque o mais fácil é iminências de quedas do que de estrutura firme em termos de crescimento espiritual. A medicina humana será muito diferente no futuro, já mais adiante, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Vejam, essa observação que é colocada aí é atinente ao fato de que há muitas doenças, ou a maioria das doenças que nós temos no corpo físico, é proveniente, em termos de origem, dos fatores mentais. O fator mental aqui abrange em termos de perispírito, de corpo espiritual, e que se manifesta no corpo físico. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares, das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual. Então, os fatores emocionais, né, e sentimentais que a gente tem durante a vida, eles fomentam tanto o campo para a saúde, quando são fatores positivos, né, de bem-estar, de estar de bem com a vida, de estar com o astral elevado como fator altamente curativo, como também os fatores de tristeza, de mágoa, de apatia, serem fatores fomentadores de doenças e de desequilíbrios a partir do nosso sistema imunológico. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Então aqui André Luiz faz uma espécie até de profecia para o futuro da medicina e do tratamento dos médicos, aonde os fatores que vão preponderar na indicação terapêutica levará em conta a vivência do bem. Porque quando aqui fala sobre onde o amor represente o maior papel, é de que na terapia ou na terapêutica proposta pelo próprio médico, passará a haver indicações de a pessoa fazer a caridade, ajudar outras, se preocupar com outros, como sendo o fechamento para um tratamento médico. E isso passar a ser algo padrão mais adiante. Atualmente, a gente já tem um avanço enorme com a revelação espírita pelo seguinte: até antes do surgimento da terceira revelação da lei de Deus, que é o Espiritismo, as pessoas, os cristãos, se esforçavam por praticar o bem, perdoar e amar o próximo, porque estava recomendado no Evangelho. Com a revelação espírita, fazer o bem, perdoar, vivenciar a caridade, não é porque apenas foi indicado no Evangelho, é porque com a revelação espírita a gente passou a constatar o resultado disso
nos próprios espíritos que se comunicam através da mediunidade. Ou seja, hoje, que já faz mais de 100, o livro dos Espíritos há quase 170 anos. Isso já é colocado como lei. Não é mais porque o Evangelho recomenda, é porque agora a gente já constata como sendo realidade. Então, há passos grandes que se dá nessa área. Então, isso que André Luiz aqui coloca é algo que não é no futuro tão distante, não. Aonde a associação da espiritualidade com a medicina, que hoje, inclusive, no Brasil já tem algumas cadeiras de espiritualidade associada à medicina, estará cada vez mais se ampliando. E aí a orientação de praticar o bem, fazer a caridade como terapêutica para muitas doenças, isso vai estar em vigor. Não é algo tão distante, não. Aqui temos o projeto de futura reencarnação do amigo meu, Manassés, dizendo: não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de uma escolha dele. Veja que coisa! Né? Então, muitas vezes, o surgimento até de certa doença grave em determinada fase da nossa vida ter sido planejado por nós mesmos. Veja que coisa. É o ponto de a gente até dizer: espíritozinho bom era eu antes de encarnar, ter projetado esse tipo de coisa para eu passar. Né? Mas isso é colocado como sendo algo comum nas reencarnações preparadas, aquelas que fogem ao padrão geral, porque a reencarnação de um espírito participa pedindo problemas e limitações é uma reencarnação diferenciada, não é a do padrão, não. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. A vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz plantou, no momento colheu resultados terríveis por muitos anos. Então, nós vamos percebendo, isso é colocado em inúmeros casos que André Luiz trata nessa série de livros no plano espiritual, as consequências graves, dependendo do erro, do crime que alguém cometeu, mesmo quando as leis humanas não alcançaram. A gente estudou aqui recentemente o caso do esposo de Esther, Raul, que havia suicidado-se, porque tinha cometido um crime, matando Noé, não foi o ex-esposo dela, e que a justiça nunca tinha alcançado, a justiça humana. Em verdade, a compreensão que nós vamos tendo das leis de Deus pelo Espiritismo faz com que qualquer um espírita, ao sofrer qualquer circunstância, por mais danosa que seja, ele não tem preocupação nenhuma de vingança, de pagar, porque não. A questão é que as leis de Deus é que de fato resolvem as situações pela raiz, e não a justiça humana imperfeita e falha. Então a vítima desencarnada ligou-se a ele num processo obsessivo, e da semente do crime que o infeliz plantou no momento colheu resultados terríveis por muitos anos. Vocês perceberam a diferença da linguagem, né? Aqui o Manassés não está
defendendo esse amigo dele. Porque ele usa bem a linguagem como a semente do crime que o infeliz plantou. Vocês se lembram do crime de Sigismundo? Como foi que Alexandre tratou? Não foi do crime que o infeliz plantou. Aqui o Manassés está sendo bem imparcial. Está dizendo, olha, ele vai sofrer essa úlcera como resultado do crime que ele cometeu e que foi uma atitude infeliz. E aí não é colocado nenhum afago sobre a circunstância do crime, não. A entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições. Então aqui o Manassés vai explicando que após o crime instalou-se um processo obsessivo forte e que a perseguição era todos os dias, matando devagarinho. Então a gente lembra que realmente, para a grande maioria das pessoas, maioria de nós, pessoas populares, que de maneira nenhuma lidam com questões graves de crime, matar alguém é uma coisa muito desastrosa espiritualmente. Para quem não está envolvido em questões de polícia ou de defesa dos cidadãos. Porque a abertura de possibilidade para infiltração obsessiva é muito grande, principalmente pelo fato da ligação do pensamento. Então, o espírito sistematicamente atacando ele, e em resumo, o homicida desencarnou, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, ou seja, muitas perturbações, e sobretudo naquela área onde ele havia atingido o outro, é onde ele matou a facadas. O amor transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida. Então, pelo trabalho de renovação, porque no plano espiritual ele ajudou muito aquele que havia matado. Havia conquistado créditos para que quando voltasse na reencarnação, passasse por essa prova através de uma úlcera e a consciência dele se sentisse resgatada do crime cometido. A gente tem aqui algumas observações importantes que se deduz da situação desse espírito. Vejam, ele trazia no campo perispiritual dele uma vibração descompensada na área em que ele matou outra facadas. Olha, se ele, aqui na encarnação dele, pelo que a gente deduz de outras histórias de André Luiz, ele tiver uma vida equilibrada, relativamente integrada no bem, ele vai ter a úlcera, que lhe causará muito incômodo, que arrastará ao longo de muitos anos. Mas se, por exemplo, ele na reencarnação dele, ele afastasse de um caminho reto, a possibilidade de ele morrer a facada é grande.
porque ele traz um desequilíbrio perispiritual naquela área. Se ele passasse alguém que, por exemplo, frequente bares e se envolva com bebidas, para alguém matar ele a facadas, e na verdade, vejo, em termos de reequilíbrio consciencial, quer a úlcera, quer facada, para ele, em termos de apagar a mancha que para ele ficou do crime, dá no mesmo. Então, os propósitos que são assim delineados antes de a gente encarnar é desde que a gente siga determinado caminho reto. Se a gente se desviar e tiver um bocado de coisa bagunçada, sabe Deus onde é que vai dar. Porque aí a pessoa pode, muitas vezes, envolver-se em uma situação e quando olha, deu problema. Eu separei só até esse slide. Ainda haveria alguma coisa importante, mas pela hora eu disse, vai ultrapassar a hora. Vocês teriam alguma coisa que era bom considerar? A gente ainda tem um tempo aqui de uns 8 minutos. Isso tudo que é importante, a gente vê que o amor, ele impera sobre tudo. Porque mesmo ele tendo cometido um crime terrível, né? Exatamente. Matar o companheiro a facadas, independente de qualquer situação que esteja, nós não temos esse direito, né, Soares? Exatamente. Mas aí quando ele desencarna, quando ele chega no plano espiritual, ele tem o despertamento do que ele tinha feito, ele procura ajudar o irmão que foi vítima dele, e embaixo eu achei bem interessante, quando ele vai voltar e diz assim, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito, a precisa transformação do Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor, é isso que você falou. Exatamente. E ele diz, o próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, com isso, o que a gente vê? O inverso também pode acontecer. Você pode estar no plano espiritual, se comprometer a vir com uma retidão de trabalho, de caráter, chegar aqui, tomar outro rumo e acontecer como você falou aí. Exatamente. E também o inverso, às vezes você vem, você até pede para ter uma morte como expiação da sua falta, mas pela sua retidão, pelo seu trabalho, pela sua experiência que você demonstrou naquela encarnação, a própria espiritualidade vê que não é necessário você passar por aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, o amor cobre realmente a multidão de pecados. É importante a gente ver que a questão do livre-arbítrio e do determinismo, eles sempre andam em parceria. Então, há um projeto, principalmente quando o espírito atinge certa maturidade, de como deverá ser a vida dele. Ele encarna, pode fazer modificações para melhor ou para pior, ou pode cumprir o que tinha sido definido. Mas é justamente esse livre-arbítrio que todos nós temos que é o definidor. É por isso que no Espiritismo nós aprendemos que não há fatalismo, como a maioria das pessoas inclusive acha. Há um determinismo passível de mudanças. Né? E durante a encarnação é que a coisa vai se definindo. É interessante isso. Aqui diz assim, a vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no ciclo das notas que devemos emitir, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Tudo que a gente quebra na natureza, a gente tem que vir para recompor, né? Em geral, assim, o Espiritismo, com isso, dá uma responsabilidade muito grande ao que a gente faz agora. Que ele diz, ó, o que tu está fazendo agora vai te definindo. Não importa o que houve. A questão é como é que tu estás agindo agora. Porque isso aí é determinante. Quer dizer, em termos de consciência espiritual e cristã, o Espiritismo não tem igual. Porque enquanto muitas doutrinas, mesmo cristãs, apelam muito no fatalismo,
de, ó, se tu for filho de Deus, tu te salva. Se tu não for, não tem o que tu fazer, que tu não vai ser. Já o Espiritismo não, coloca tudo isso no plano de dinamismo e de ação, ao qual o responsável principal é a pessoa mesma. Inclusive, como nós estávamos comentando no início desse estudo, a questão relativa aos filhos, ou a qualquer outra pessoa que entre no nosso campo de atuação ou de influência. A gente tem que saber que o exemplo, a orientação, o conselho que a gente dê, em termos de aproveitamento, se ele é aproveitado e alguém que convive conosco cresce com isso, ótimo, é conquista dele. A gente só se viu de veículo. Deu errado, a pessoa não deu valor, fez o contrário, é problema dele. E você não pode sofrer no lugar dele. Ou pelo menos não deveria. Porque é muito comum para as pessoas que têm a visão curta da vida intensificar os sofrimentos. Eu não tenho dúvida que para quem não tem a percepção da vida em termos de reencarnação, ter, por exemplo, um filho, uma filha ou alguém que sai do caminho do bem e que ele goste muito, acabou essa vida. Não poucas vezes a gente vê isso. E por quê? Pela forma imperfeita e errada de observar a vida. Porque a visão de vida que a espiritualidade nos projeta é uma visão de harmonia e perfeição para todos. Uns alcançarão o caminho mais cedo, outros alcançarão o caminho mais tarde, dependendo do mau uso ou bom uso que faça da sua liberdade. Mas a todos o caminho certo, a perfeição suprema e a felicidade plena dirigida a todos os filhos de Deus, a todos nós. Essa percepção que o Espiritismo bate muito em cima disso, era e é para ser aliviador de qualquer problema ou conjuntura que a vida material nos traga. Por maior surpresa amarga que a gente vá ter em alguma situação, a gente vai dizer, certo, mas eu sei que no final o bem triunfará e a felicidade será alcançada por todos. Então isso deve nos acalmar suficientemente. Vamos para a prece, né? E na próxima semana a gente começa o capítulo Reencarnação. Nesse momento.